Então, dentro da nossa categoria, tem muitos trabalhadores que se enquadram como empregados públicos e eles são diretamente afetados pela PEC. É importante a gente lembrar que existe uma diferença entre servidores públicos e os empregados públicos. Os servidores, eles atuam em órgãos de direito público, como prefeituras, ministérios ou no INSS, por exemplo. Já os empregados são aqueles que trabalham em empresas estatais. Os servidores estão no regime estatutário e os empregados públicos trabalham no regime CLT. Esse aqui é o exemplo do que a gente tem dentro da nossa categoria. Hoje em dia, em ambos os casos, esses trabalhadores são contratados através de concurso, mas o empregado público ele tem uma estabilidade um pouco diferente. Ele não precisa de processo administrativo disciplinar e ele pode ser demitido por justa causa também. É bom que a gente lembre que existem essas diferenças. É isso, nós temos a administração pública direta, né, que é exatamente composta pelos órgãos que estão diretamente ligados aos poderes, especialmente ao poder executivo, né, em qualquer um dos entes federados, municípios, estados e pela União. Esse recurso ele vem exatamente da conta do Tesouro Nacional para pagar os servidores, né, e servidoras da administração pública direta. E a administração, e eles estão vinculados pelo regime estatutário, que é um regime jurídico próprio, né, de relação de trabalho na administração pública. É possível a gente encontrar seletistas também em alguns órgãos da administração pública direta. Eu mesmo, quando fui professor na Unesp, aqui da Universidade Estadual Paulista, eu era seletista, né, era uma contratação seletista. E nas autarquias e nas fundações também, que fazem parte da outra, né, do outro lado da administração pública indireta, que aí são pessoas jurídicas específicas, é um CNPJ específico, que vão atuar em setores específicos ligados aos ministérios, às secretarias, né? Então, são as autarquias, as empresas públicas, né? E depois as sociedades de economia mista e as fundações públicas. Se a gente pegar as autarquias e as fundações, elas vão ter uma característica também, né, de mais proximidade junto à administração pública direta, né, embora façam parte da administração pública indireta. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas já são elas já têm um pouco mais de, digamos, autonomia, né, com relação à administração pública direta, né? E aí exatamente é que ela, com mais, digamos, com mais exclusividade, né, elas fazem, são aí, as contratações são feitas e as pessoas são empregados, né, empregadas públicas, né? Agora, elas ainda, por enquanto, elas ainda têm, acho que aí o Porsani vai poder falar um pouco melhor do que eu sobre isso, mas elas têm também algum grau de estabilidade no emprego, embora menor do que os ocupantes dos cargos públicos estatutários, né? Agora, essa PEC ela vai mudar, porque a tendência da PEC é exatamente tentar igualar as empresas públicas com a iniciativa privada. Inclusive, se a gente pegar exatamente esse texto do relator, que é o texto que está em discussão agora, né? E eu vou falar em dois aspectos, né? Se a gente pegar o artigo 173, que ele altera, no parágrafo 6º, esse é um artigo importante que eu vou até falar aqui. É nula a concessão de estabilidade no emprego ou de proteção contra a despedida para empregados das empresas públicas, sociedades de economia mista e das subsidiárias dessas empresas e sociedades por meio de negociação coletiva individual ou de ato normativo que não seja aplicável aos trabalhadores da iniciativa privada, né? Então, esses elementos de estabilidade que estavam presentes, poderiam estar presentes anteriormente, são anulados na PEC.